Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um Banzeiro dos Famosos. Eu, Catiúcia e o Paulo Rabelo trouxemos as últimas novidades para vocês, não é, Paulo? Exatamente. Tem uma grande operação no Rio de Janeiro que abalou ali o povo carioca, né, Catiúcia? Exatamente. Para começar, vamos falar sobre a prisão de Pose do Rodo. O MC, né, como ele é conhecido, foi preso na madrugada de hoje pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por apologia ao crime e por envolvimento com o tráfico de drogas. Acredita, Paulo? Meu Deus. Sim, ele foi preso na mansão dele, localizada em um condomínio de luxo lá no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o Pose, ele faz shows exclusivamente para áreas controladas pelo tráfico, né? Principalmente pela facção Comando Vermelho. Com a presença, inclusive, desses traficantes lá, né? Armados com fuzis e tudo mais. Olha só. E segundo a polícia, né, Catiúcia, o repertório do artista faz apologia ao tráfico de drogas e ao uso ilegal de armas e além de confrontos entre facções. Isso. Né? E também os shows também seriam usados estrategicamente pela facção para lucrar com venda de entorpecentes e financiar atividades criminosas, certo? Isso, Catiúcia, vale lembrar que no ano passado o Pose e a mulher, né, Viviane Noronha, foram alvos da Operação Rifa Limpa contra sorteios ilegais divulgados nas redes sociais. Olha só. É isso mesmo. Só que nessa operação do ano passado, eles só tiveram os bens, né, apreendidos. Eles não foram presos, né? Agora já é uma coisa mais grave, né? Ele foi preso e a defesa dele falou que ainda está vendo qual é o motivo ali da prisão para tentar um habeas corpus aí. Então vamos acompanhar o desenrolar dessa situação ao longo dos dias, né? Vamos lá. E falando, Catiúcia, em essa questão de rede social, questão de lucrar, né, na internet, tem a Virgínia ainda, né? Sim, mais uma vez, exatamente, mais uma vez a Virgínia aqui sendo palco, né, do Banzeiro dos Famosos. A separação dela e do Zé Felipe continua movimentando as redes sociais, né? O pessoal não se fala outra coisa nos últimos dias do que isso, né? E aí, ontem o Léo Dias trouxe a informação de que o casal já estava passando por uma crise há pelo menos um ano. Eita! E o motivo do divórcio seria por conta do distanciamento entre eles. Que apesar de morarem na mesma casa, né? Sob o mesmo teto, eles não conviviam, né? A casa tá sempre cheia de muitas pessoas. A Virgínia tem muitos compromissos como influencer, empresária e tudo mais. Enquanto o Zé Felipe, né, viaja, né? Fazendo shows. Então eles não tinham ali uma rotina, assim, de casal, né? Era cada um por um lado. Então isso foi distanciando eles, né, cada vez mais. Olha só, né? Isso mesmo. Inclusive, ela também ainda se divide fazendo o programa, né, no SBT. No SBT, né? Diz que ela foi uma grande revelação, né, Catiúcia? Sim, diz que o programa dá bastante audiência, né, inclusive. Sim, então isso aí teria motivado, né, o desgaste da relação, né? Inclusive, e no programa do Sabadão, né, que ela tem no SBT, ela contou recentemente, né, o motivo pelo qual ela e o Zé Felipe ficaram 6 dias separados. Eita! Há pouco tempo, né, eles revelaram que tinham ficado separados. Ela disse que foi porque ele tinha bebido demais durante um evento lá da família, se não me engano. Meu Deus. E aí, ela foi falar pra ele dar uma maneirada e ele mandou ela calar a boca na frente de todo mundo no microfone. Ela mesma contou isso, né? Falou que esse foi o motivo pelo qual eles brigaram. E esses ficaram separados por 6 dias. Mas aí depois eles se resolveram, né? Se resolveram, né? Só que aí vai juntando tudo isso, né? Que já tá desgastada a relação. Aí culminou no fim. Culminou no fim. Realmente, inclusive nas redes sociais, rolou aí ele levando o buquê pra ela. Exatamente. Né? Já tá dando sinais ali, né, Catiúcia? O pessoal começou a resgatar, né, algumas coisas deles. Inclusive, no Dia das Mães, ele presenteou todo mundo lá, a mãe dele, a sogra, a Virgínia, com flores. E a reação da Virgínia, assim, não foi muito alegre, sabe? Ela só pegou o buquê, deu um selinho. Então, o pessoal resgatou isso e falou, ixi, ali já tava azedando, né? E a gente não tinha percebido. E falando em Zé Felipe, ele está abalado, Catiúcia?
ele me pareceu mais abalado do que a Virgínia com o fim do casamento. Inclusive, é a opinião da maioria dos internautas, né? Notaram que ele parece estar sentindo mais, né, essa separação do que ela. Caramba. Inclusive, ele apareceu ontem nos show, stories, né? Antes do show sim. em Portugal, ele gravou uns stories interagindo com os fãs, né? E aí ele tava assim, meio cabisbaixo, meio abalado, o pessoal percebeu. E pra completar, durante o show lá em Portugal, ele não segurou a emoção e chorou, tá? Caramba. Enquanto a Virgínia tava lá curtindo o show, né? Que isso é uma coisa que o pessoal tá super estranhando. Que apesar deles se separarem, né? Ela tá lá com ele, né? Junto. No mesmo hotel e tudo, não estão no mesmo quarto, mas no mesmo hotel. Muito estranho. Então o pessoal tá achando assim, tudo muito estranho, tudo muito, assim, demais, né? Demais. E aí. Catiúcia, antes de a gente pedir o vídeo, porque tem um vídeo, né? Isso, tem um vídeo. Eu tava comentando com os meninos aqui nos bastidores, inclusive com a Catiúcia, né? Que ela foi ex do Resende, né? Isso. Olha só, os internautas também resgataram um vídeo, né? Onde eles também tinham terminado. E a reação da Virgínia foi a mesma reação do Zé Felipe. Ficou triste e tal, por ter terminado aquele relacionamento. E aqui a gente vê a diferença, né? Zé Felipe com a Virgínia, né, Catiúcia? Sim, pareceu que ela sentiu mais o térmico terminando com o Resende do que com o Zé Felipe, Muito né? estranho. Isso que é muito estranho. Então, vamos assistir ao vídeo do Zé Felipe. Vamos lá. Se não sou eu, Sabe, Paulo, que também tá chamando a atenção do pessoal na internet? É que a Virgínia, né, foi lá, curtiu o primeiro show solteira dela e o show é de quem? Do ex-marido. Estranho, né? Estranho. Então, e aí, por lá, ela gravou um stories cantando lá o som do Zé Felipe e ela escreveu a seguinte legenda. Ai. Hoje cantando e sofrendo com motivo. Menina, o pessoal ficou assim, que é isso, né? Isso. Ela percebeu que não pegou bem e ela deletou esse post depois. Ela deletou. Mano, complicado. Vamos ver. E ainda falando de Virgínia e Zé Felipe, né? Parece que tudo não está perdido ainda, tá? Por quê? A Virgínia, ela tá assim, né? Se separou, a vida deve estar um turbilhão, mas ela fica ali nas redes sociais a todo tempo movimentando, né? E aí ontem ela curtiu um post que comentava sobre a separação deles, né? E o post falava sobre a possibilidade de uma reconciliação. Mas olha. E aí ela curtiu esse post, né? Que dizia mais ou menos assim: Deus ainda tem planos para essa família, dizia um trecho. A mensagem também destacava a importância de se cercar de pessoas sábias e emocionalmente estáveis, né? E aí a Virgínia curtiu esse post, os fãs notaram e já especularam, será que vai ter uma reconciliação aí? Isso tá dividido na internet, porque boa parte do público acha que é tudo marketing. Outra parte do público acredita na separação, mas tá estranhando essa movimentação, né? Inclusive, eu vi um comentário de uma pessoa falando, gente, a Virgínia é um robô. Porque, assim, não tem como a pessoa terminar um casamento, ainda mais que tem filhos e tudo mais. E assim, tá super bem, né? Assim, não tá abatida, não tá chorosa. Inclusive, o contrário, tá rindo, gravando stories, fazendo tudo, né? Será que ela é aquele sentimento interno? Será que quando ela tá sozinha ali, solitária, no quarto, será que ela sente? Pode ser. A gente também não tá lá, né? A gente não tem como, julgar, né, o sentimento da pessoa. Porque cada um reage, né, de uma forma. Pelo que se vê, o Zé Felipe é o que tá sentindo mais, né, Catiúcia? Sim, ele com certeza. Inclusive, a mãe dele deixou uma mensagem carinhosa nos stories, né? Ela publicou esse frame, né, desse vídeo em que ele aparece chorando e ela falou lá que ele era uma pessoa muito especial. Vale lembrar que vamos ver como é que vai ficar essa relação da Poliana com a Virgínia, né? Porque elas eram muito próximas, né? Estavam sempre juntas.
recentemente a Virgínia deu uma festa lá com algumas amigas e uma internauta chegou a questionar a Poliana, por que você não foi? Porque ela sempre ia. Olha. E aí ela disse, não, porque ela tem as amigas dela, ela não vai querer a sogra. Mas eu acho que ali eles já estavam separados e por isso ela não foi. Né? Só esperou o tempo certo pra divulgar isso aí. Ó, falando em famosos, tem outro famoso também, né? Que vai se aposentar, Catiúcia. É isso aí. Isso. O Yuri Lima, que é namorado da cantora Isa, né? E atuava como volante. Ele anunciou a aposentadoria, né? Não vai mais jogar. Caramba. Não sei o que ele vai fazer da vida dele por enquanto. Mas ele estava sem atuar desde julho do ano passado. Olha. Não, se não me engano, agosto. Foi Isso. logo depois que teve aquela polêmica envolvendo a traição, que ele foi exposto pela Isa nas redes sociais. Ele rescindiu o contrato, né? Com Mirassol, né, que foi o último clube dele, e desde então ele não tava mais jogando. E aí eles, inclusive de lá pra cá, ele se reconciliou com a Isa, né, a filha deles, a Nala, nasceu, que atualmente tem 7 meses. E aí, não sei, ele também não disse qual que vai ser os próximos passos da carreira, né, mas como jogador não vai mais ser, né, não sei se ele vai trabalhar ali nos bastidores dos shows da Isa, com alguma coisa na produção, ou se vai se dedicar somente à paternidade, né. Olha. Inclusive, Paulo, a Isa recentemente participou de um podcast. Sim. E ela relembrou, né, essa polêmica da traição. Ela disse que ela não se arrepende de ter exposto o Yuri. Não se arrepende, ela falou que ela aprendeu muito com tudo que aconteceu, né? Que as pessoas... Depois, ela falou que resolveu expor pra se sentir acolhida, achando que se sentiria acolhida, mas que na verdade as pessoas passaram a interferir nas decisões dela, né? Caramba. E aí, por conta disso, ela ficou mais reservada nos últimos meses também, né? Ela já não fica muito assim, postando foto de casal e tal, essas coisas. E aí foi isso, né? Eles aparentam estar bem, né? Curtiram o carnaval desse ano juntos. E parece que tá tudo de boa. Ela, assim, tem peito. Ela assumiu que reatou e não tá nem aí. Ela falou que não tá ligando, não quer saber se o pessoal tá achando ruim ou não. O relacionamento é dela e é isso. Dela. Como tem uma novela das 7, Dona de Mim, inclusive. Exatamente, isso essa mesmo. Boa autora, a referência. gente estava comentando aqui nos bastidores também, até com a Glaucia na época, que essa autora, ela sempre fala sobre projetos sociais e do povo da negritude. Isso é muito legal. E também retrata muito essa questão da mulher ser empoderada mesmo, ter sua opinião. E ela, como citou aqui, como você acabou de dizer, né? Ela não tá ligando aí pra opinião das pessoas e tá vivendo. Ela chega lá, foi muito... exatamente, isso mesmo. Então é isso, pessoal. Mais um Banzeiro dos Famosos chegando ao fim, mas amanhã tem muito mais. Nos vemos, até breve e fiquem ligadinhos. Beijo, sigam nossas redes sociais. Valeu, tchau.